Pessoal, queria falar com vocês hoje do longuíssimo ilho costal e quadrado lombar, que são três importantes extensores da coluna e também participam da estabilidade da coluna vertebral, principalmente aqui, considerando o quadrado lombar, né, a coluna lombar. Esses músculos estão muito grudados aqui assim, os longuíssimos e os ilhos costais, ao lado aqui nos processos transversos das vértebras, né? E liga um processo transverso com o outro e entre vários processos transversos. E nos processos espinhosos. Então o que acontece? Toda vez que a gente tem uma tendência de flexão, esses músculos contraem para contrapor a flexão. O que eu queria que vocês prestassem atenção aqui, ó, que imagina um músculo que está assim, ó, muito perto da coluna, encostadinho na coluna, ele tem uma linha de ação muito próxima do eixo da coluna. Então, como ele está muito próximo do eixo aqui, passando grudado na coluna, o braço de momento dele é muito pequeno. Então a gente tem que considerar sempre o seguinte: toda contração dos extensores da coluna, principalmente esses três, né, os longuíssimos e os iliocostais e mais o quadrado lombar, toda vez que eles contraem, tem uma grande compressão intervertebral, tá? Uma taxa de compressão intervertebral bastante alta. Então, dependendo da posição que eu fico com a coluna antes de contrair essa musculatura, vai gerar uma maior ou menor taxa de compressão. Então, se eu estou em flexão da coluna, quando a coluna flexiona, esses músculos aproximam ainda mais do eixo da coluna. Então, se eu tiver com a coluna, por exemplo, no stiff, estou com a coluna flexionada e contrai os extensores da coluna para fazer um movimento, numa postura errada, né? A taxa de compressão intervertebral é altíssima por causa da flexão da coluna antes dos extensores se contraírem. Por isso que é tão importante manter a coluna, como está aqui, né, com a curvatura fisiológica preservada. Nessa posição, a taxa de compressão é menor porque o músculo está fazendo força mais longe do eixo, então uma parte boa da contração vai promover rotação e não translação em cima do disco intervertebral. Tá? Além disso, a capacidade do disco intervertebral de suportar a carga, quando o músculo contrai e gera uma taxa de compressão, mas na posição anatômica, é muito maior a capacidade do disco de suportar a sobrecarga, esse estresse muito alto, sem risco de lesão, tá? Eu falei dos dois, os longuíssimos e os iliocostais, e o quadrado lombar, além dele ter algumas fibras que estão aqui na coluna lombar, né? Ele tem fibras também vindo das costelas aqui na direção da crista ilíaca. Então, além da extensão, essas fibras mais laterais, por exemplo, se eu contrair ipsilateral, né, só um lado, por exemplo, vai gerar flexão lateral da coluna, junto com a musculatura abdominal anterior. Então, por exemplo, se eu contrair o quadrado lombar desse jeito que está aqui, né, vista posterior, né, então esse é o lado direito, tá? Eu contraio o quadrado lombar do lado direito, reto abdominal do lado direito, mais os oblíquos interno e externo do lado direito, isso vai causar flexão da coluna para o meu lado aqui, né? Flexão para a direita, tá bom? A gente não chama de flexão lateral na coluna, como vocês viram na anatomia, porque para os dois lados ela é lateral. Então eu chamo flexão para a direita e flexão para a esquerda, tá bom? Então, lembrando, os pontos principais o nível de tração ou de tensão que esses músculos impõem sobre a coluna, que eu tenho que tomar um cuidado, tentar manter a coluna sempre na posição anatômica quando for para contrair esses músculos. Outra coisa importante, vocês vão ver nas avaliações cinesiológicas que eu vou fazer de exercício, essa musculatura é super importante porque vocês estão vendo que eles fixam a pelve no tronco, né? Tá? Tanto aqui quanto os ilhos costais e os longuíssimos, quanto o quadrado lombar, fixam a pelve no tronco. Então é super importante que essa musculatura seja forte, porque são eles que mantêm a pelve fixa para glúteo e isquiotibiais poderem fazer a movimentação de extensão de quadril num agachamento, num stiff e tudo, usando essa musculatura de membro inferior, se essa musculatura estiver forte o bastante, os extensores aqui, para manter a pelve fixa. Se na hora que eu contraio o glúteo com essa musculatura fraca, eu vou fazer retroversão da pelve e não extensão do quadril, tá bom?
Nós vamos falar disso nas análises cinesiológicas, mas só aproveitando o ensejo aqui nessa explicação, para vocês entenderem também a importância de estar com isso muito claro na cabeça, de taxa de compressão da coluna e da capacidade desses músculos em estabilizar a pelve para movimentos do membro inferior. É isso aí, pessoal. Bons treinos.